Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um encontro imperdível aqui no nosso canal do Concurseiro On, aqui no YouTube. Meus amigos, hoje eu, professor Pedro Kuhn, estarei junto com vocês tratando da nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a famosa LGPD, que é a Lei 13.709 de 2018. Então hoje nós iniciaremos aqui o estudo dessa legislação que cai em diversos concursos, vai ser muito útil para vocês no decorrer da sua vida de concurseiro, mas antes de entrar propriamente dito no nosso capítulo, antes mesmo de projetar a apostila para você acompanhar a nossa aula, eu sempre gosto de falar para vocês quais são os nossos grandes objetivos aqui no nosso Concurseiro On. E para você saber quais são os nossos objetivos, eu gosto de passar para esse lado do quadro e apontar para vocês quais são os nossos objetivos. Então, obviamente, se nós somos um curso preparatório para concurso, o nosso objetivo número 1 é fazer você passar no concurso. Não é à toa que a galera que estuda, a galera que se dedica, aquela galera que vai ser aprovada e será nomeada no concurso, estuda aqui conosco. Então, meus amigos, fazer você passar no concurso é o nosso objetivo número 1. Só que, se você está chegando agora, não conhece o Concurseiro On, você pode se questionar, tá, mas como que eu vou passar no concurso? Bom, daí eu tenho o meu segundo objetivo, que é criar um método de estudo, ensinar você a estudar a legislação, ensinar você a ler o conteúdo da apostila, ensinar você a fazer anotações, mostrar desenhos na apostila ilustrada que reforçam e fixam o seu conteúdo, criar esquemas, fazer exercícios, criar simulados, fazer aulões pré-prova. Então nós temos todo um conjunto de ações para que você crie um método de estudo e possa atingir o seu objetivo número 1, que é passar no concurso. Agora, existem alguns objetivos que eu gosto de perseguir, que eu acho fundamental também, porque só fazer você passar no concurso, só criar um método de estudo e nós nunca mais conversarmos, eu acho muito ruim. Então, o que eu gosto? Eu gosto de ter mais objetivos. E o terceiro objetivo é fazer de você um excelente servidor. Então, no decorrer das nossas aulas, no decorrer dos nossos encontros, no decorrer das nossas conversas, no decorrer dos nossos meets, eu sempre gosto de falar com vocês sobre como você vai se comportar lá no momento em que você for nomeado, como que você vai executar o seu serviço, como você vai atender ao público, como que você vai fazer para efetivamente ser um excelente servidor, porque de nada adianta você passar no concurso e não ser um bom servidor. Quando nós trabalhamos nessa área, nós buscamos sempre entregar para o órgão que está fazendo o concurso, sempre tentamos entregar os melhores servidores, os melhores concurseiros, e os melhores concurseiros, obviamente, serão os melhores servidores. Então esse é o meu objetivo de número 3. Só que também não adianta eu ter o objetivo de número 3 se eu não tiver o objetivo de número 4, que é fazer de você um excelente cidadão. Já parou para pensar? Se você estuda comigo, passa no concurso criando um método de estudo, até é um excelente servidor, mas não é um excelente cidadão, muitas vezes não está feliz no seu emprego, muitas vezes só vai lá bater o seu cartão, não contribui para a instituição, não contribui para a melhoria do serviço público, não contribui para o seu mister, que é efetivamente contribuir para o serviço público. Então isso também não é legal. Por isso que o meu quarto objetivo é fazer de você um excelente cidadão. E essa introdução dos meus 4 objetivos fundamentais aqui no Concurseiro On, eu sempre gosto de faço na maioria dos vídeos quando eu estou iniciando um conteúdo novo, estou iniciando uma legislação nova, porque eu sei o quanto é fundamental, não só para mim, para minha satisfação pessoal, para eu ter certeza que dei o meu melhor no decorrer da minha existência, mas também para vocês. Se vocês perseguirem essa ideia de serem excelentes servidores, excelentes cidadãos, eu tenho certeza que quando você chegar ao final da vida, você vai olhar para trás e ter a certeza que você fez o seu melhor, que você contribuiu com tudo que você podia para melhorar o mundo, e certamente as próximas gerações serão melhores com a nossa atuação. Então, por isso que eu gosto aqui de ter sempre esses objetivos em vista. Mas, como eu falei, o nosso primeiro objetivo é fazer você passar no concurso, então nós precisamos estudar o conteúdo, e por isso eu vou voltar para aquele canto do quadro e agora sim iniciar a leitura da nossa legislação. Então, lá vou eu. Agora sim, aqui estou eu.
Vamos iniciar então a nossa Lei 13.709 de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. Essa é uma legislação que cai em vários concursos espalhados por todo o Brasil. É uma legislação relativamente nova e é uma legislação que muitos não gostam de estudar. Eles pegam a lei e pensam, não, mas que coisa mais chata. Só que depois que você estudar comigo, você verá que as questões de prova, seja de qual for o nível médio, nível superior, de juiz, da magistratura, tudo, você vai passear pelas questões, você vai fazer essas questões com a mão nas costas. Quando você começar a acertar as questões de concurso, você vai ver que valeu a pena cada segundo desses nossos encontros, valeu a pena cada momento, cada grito que eu dei aqui, porque eu tenho certeza que eu vou gritar para vocês todas as respostas certas. Agora, pode ser que você não tem em mãos a sua apostila, então o que eu vou fazer nessa aula de hoje? Vou projetar a apostila aqui do meu lado para que você possa acompanhar a leitura. Quer ver como vai ficar? Então coloca a apostila do lado. Olha só, vou dar um passinho para o lado e agora você pode verificar que eu estou projetando a nossa apostila ilustrada aí na tela para você poder acompanhar a nossa leitura, acompanhar a nossa aula, acompanhar o nosso encontro. Então nosso primeiro artigo, que é o artigo das disposições preliminares, artigo 1º, fala assim, ó. Esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Opa! Parei de ler. Por que eu parei de ler? Porque terminou o artigo e eu preciso te explicar. Primeira coisa, verifiquem qual é o alcance dessa Lei 13.709 de 2018. É a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Por que foi necessário a regulamentação dessa proteção de dados pessoais? Porque com a modernidade, com a internet, muitos dados pessoais começaram a valer muito dinheiro, né? Começaram a valer muito dinheiro. Como assim valer muito dinheiro? Simples, imagina que você está cadastrado numa empresa de telefonia, imagine que você está cadastrado numa empresa de gerenciamento de e-mails. Esses dados pessoais, tendo em vista a necessidade das empresas trabalharem com marketing, faz com que esses dados sejam muito valiosos. Então existe até hoje, criaram empresas que existem até hoje que comercializam tão somente bases de dados de clientes de outras empresas. Então, de repente, eu estou iniciando uma empresa nova e pago lá R$200 mil para ter uma base de dados de 50 milhões, 40 milhões, 30 milhões de usuários. Isso é possível e estava sendo feito de uma forma totalmente indiscriminada antes de 2018. Agora, com a legislação em mãos, nós temos que estar atentos a essa legislação federal para não descumprirmos essa lei e não incorrermos em alguma irregularidade. E foi justamente por causa dessa comercialização de dados pessoais é que foi criada essa legislação. Agora, vamos focar nas questões de concurso. Primeira coisa, qual é o alcance dessa lei? Quais são os dados que são protegidos aqui? Não são quaisquer dados, e sim os dados pessoais. Dados pessoais. Então, meu nome, endereço, minha escolaridade, meu título de eleitor, o meu e-mail, o meu telefone, esses são exemplos de dados pessoais. Agora, essa lei precisa ser cumprida por quem? É somente por pessoas jurídicas? É somente por pessoas físicas? É somente por pessoas jurídicas de direito público? Somente pessoas jurídicas de direito privado? Então, cuidado. Aqui está a nossa primeira questão de prova. Primeira questão de prova. Espanta o sono aí em casa. Se liga a primeira questão de prova. Essa lei deve ser aplicada por todos. Por todos. Quando você encontrar uma alternativa de prova dizendo que essa lei se aplica somente à pessoa física, está errado. Se você encontrar uma alternativa de prova dizendo que se aplica somente à pessoa jurídica, está errado, porque aplicamos a todos. Olha só, o artigo 1º já diz, ó, essa lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive dos meios digitais, por pessoa natural, ou seja, eu, você, temos CPF, nós somos pessoas naturais. Cadastro de pessoa física é uma pessoa natural, certo? Pessoa jurídica de direito público, ou seja, uma empresa, um tribunal, de repente um Ministério Público, de repente uma autarquia, uma fundação pública, uma sociedade de economia mista, e fala aqui, ó, pessoa jurídica de direito privado. Então nós temos todos e todos
protegendo ou tendo a tutela do nosso direito tutelado aqui, sendo apontado para todos. Não posso marcar na prova que é somente pessoa física, ou somente pessoa jurídica de direito público, ou somente pessoa jurídica de direito privado. É todo mundo, todos precisam aplicar essa legislação que fala da proteção dos dados pessoais, certo? Vencemos, portanto, a primeira questão de prova e só com essa explicação aqui você já faz aí umas 30 questões de prova espalhadas pela internet, certo? Continuando, parágrafo único. As normas gerais contidas nessa lei são de interesse nacional e devem ser observadas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Se você já estudou comigo direito constitucional, você sabe que eu sempre organizo o nosso estudo para você fixar a matéria nos 3 degraus hierárquicos, que é a União, Estados, Distrito Federal e municípios. Todos os nossos 3 poderes são organizados nesses 3 degraus hierárquicos. E como eu já dei a dica no caput do artigo 1º que todos precisam obedecer à lei, obviamente os 3 degraus hierárquicos também precisam obedecer à lei. Não posso eu marcar na prova que somente a União vai obedecer à lei ou somente o Estado vai obedecer à lei, porque a alternativa certa precisa dizer União, Estados, Distrito Federal e municípios. Muito importante esse parágrafo complementando a ideia do caput do artigo 1º. Continuando, artigo 2º, a disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos, o que tem de fundamento aqui? Primeiro, o respeito à privacidade, né? Então, tipo, se eu não quero que o telemarketing me ligue no sábado de manhã às 8 horas, obviamente eu não vou cadastrar meu telefone em site ou coisa parecida, principalmente em sites duvidosos que poderão estar vendendo aquela base de dados para alguma empresa que comercializa esses dados pessoais das pessoas. Então essa lei tem como fundamento o primeiro item, que é justamente o respeito à privacidade. O outro fundamento, autodeterminação informativa. O que seria autodeterminação informativa? Essa autodeterminação informativa é o direito que cada um tem de controlar e proteger os seus dados pessoais. Então, se você tem os seus dados pessoais, você tem direito de protegê-los. Você pode, por exemplo, denunciar no PROCON da sua cidade, que seria a defesa do consumidor, alguma situação de um telemarketing que fica te ligando toda hora pro seu celular, e daí você fala, ó, meu querido, eu não quero receber telemarketing. Daí você vai lá e cadastra o seu número de celular no PROCON para, não quero receber telemarketing. E eles continuam te mandando telemarketing. Então o que você faz? Você denuncia no PROCON da sua cidade para não receber telemarketing daquela empresa, porque você tem sim o direito à autodeterminação informativa, você tem o direito de proteger os seus próprios dados pessoais. Obviamente, os seus próprios dados pessoais fica redundante, né? Então você tem direito de proteger os seus dados pessoais. Obviamente são pessoais, são seus próprios. O que mais que nós temos de fundamentos? Inciso 3. A liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião. Então eu também vou ter liberdade aqui, hipoteticamente. Se eu quiser divulgar agora o meu celular, eu divulgo. Pessoal, o celular do professor Pedro Kuhn é 5199312156. Pronto. Eu não tenho autodeterminação informativa? Tenho. Então eu protejo meus dados pessoais? Sim. Se eu quiser divulgar, eu tenho essa liberdade de expressão, não tem problema nenhum. A lei não vai me proibir de desfrutar dos meus dados pessoais. Ela vai tentar proteger os meus dados pessoais contra pessoas que estão utilizando-os sem autorização. Então essa que é a ideia da nossa legislação. O que mais? Outro fundamento, inciso 4, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. Então aqui a gente poderia até utilizar, de repente, alguma situações médicas, alguma cirurgia que você fez que foi mais delicada, que você não quer divulgar para não ficar vexatório, sei lá, daqui a pouco o cara tá lá no Novembro Azul, fez o exame e tal, não quer que todo mundo saiba, sem problema nenhum. Nós temos aqui essa inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. O que mais? Inciso 5, o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação. Então, vamos ter também como fundamento o desenvolvimento econômico, tecnológico e a inovação, mas sempre preservando essa ideia de respeito à privacidade, autodeterminação informativa. Podem ver que nos últimos anos nós tivemos aí a criação de aplicativos como, por exemplo, o .gov,
que é do governo federal, para você ter acesso a vários serviços públicos. Nós tivemos a criação do e-título, que foi criado pela Justiça Eleitoral para você poder ter acesso ao seu título, às certidões de quitação eleitoral, saber onde você vota, saber qual a sua seção, qual a sua zona. Então, tudo isso graças ao fato de um dos fundamentos dessa legislação ser o desenvolvimento econômico, tecnológico e a inovação. O que mais? Inciso 6, o penúltimo fundamento, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor. Então, nós temos, obviamente, essa livre iniciativa e livre concorrência, sempre protegendo o consumidor, mas ela precisa ser livre, essa iniciativa, para ser estimulada, as empresas se estimularem nessa concorrência e se estimularem a se desenvolver. Podem ver que geralmente são empresas concorrentes que costumam, uma concorre com a outra e as duas vão crescendo juntas, sempre investindo em tecnologia, sempre investindo em novas ideias. Eu sempre digo que dificilmente uma ideia é 100% perfeita, porque geralmente uma ideia, ela é melhor quando nós temos dois contrapontos. Então o cara tem uma ideia X, o outro tem a ideia Y, daí os dois não concordam entre eles, daí chega um terceiro e fala, ó, vamos fazer uma ideia que seja equilibrada entre as duas. E geralmente essa ideia equilibrada é a melhor das ideias. E por isso que um dos fundamentos é a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor. E o último dos fundamentos, os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Então nós temos aqui, com certeza, que proteger, por exemplo, uma pessoa que é de repente um transexual, que trocou o seu nome, era Rogério, virou Bianca, daqui a pouco é a Joana, virou João, tudo isso é preservado. Lembrando que eles podem trazer essa informação, mas eu não vou ter um site que fala assim, ó, vou ver qual é o nome do João hoje. Não vai ter isso, por quê? Porque a nossa lei vai estar protegendo, estará tutelando essa intimidade, essa vida privada das pessoas. E esse foi o nosso último fundamento. Vamos para o artigo 3º, olha só. Esta lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, independentemente do meio do país da sua sede ou do país que estejam localizados os dados, desde que... Parei de ler. Olha só, o artigo 3º já está te dando mais uma diquinha. Ele está dizendo, ó, se liga, nós temos aqui que essa lei se aplica a todos. União, Estado, Distrito Federal, municípios, pessoas físicas, pessoas jurídicas, de direito público, de direito privado, beleza. E inclusive quando nós estamos com esses dados no país ou, independentemente do meio, é isso que eu queria destacar, não é do país, independentemente do meio. Como assim independente do meio, professor? Como assim independente do meio? Não importa se os seus dados estão disponibilizados numa internet, se estão disponibilizados num pendrive, se estão disponibilizados numa tabela de Excel, se estão disponibilizados numa tabela de Word, não importa. Sempre e sempre estaremos protegendo esses dados. Só que daí no momento que ele fala assim, ó, independentemente do meio, do país de sua sede ou do país que estejam localizados os dados, desde que. Daí no momento em que fala desde que, ele vai colocar certos limites do alcance da nossa legislação. E, obviamente, olha ali na apostila ilustrada que eu coloquei para vocês, já coloquei uma bandeirinha do Brasil, porque, olha o inciso 1º, fala assim, ó, a operação de tratamento seja realizada no território nacional. E por que nós temos essa condição aqui com a bandeirinha do Brasil? Muito simples, meus amigos, porque nós não podemos ter uma legislação federal que tutela direitos internacionais fora do nosso país. Por exemplo, imagina a França tem um outro tratamento dos dados pessoais, os Estados Unidos têm outro tratamento de dados pessoais, a Austrália tem outro tratamento de dados pessoais. Então a nossa legislação não pode interferir na autonomia dos países. Então a gente consegue tratar, a gente consegue legislar, nós conseguimos tutelar esse direito sim, mas desde que a operação seja realizada no território nacional. Eu até recomendo que você sublinhe na sua apostila no território nacional. Por quê? Porque esse no território nacional será um limite importante e repetido dentro da legislação. Querem ver que ele será repetido? Olha o inciso 2.
A atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou fornecimento de bens ou serviços ou tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional. Então, de novo, repete, no território nacional. Por que isso, professor? Porque eu não posso tutelar outro país com uma legislação federal. A nossa legislação, ela tem validade no território nacional. Não posso aplicar a nossa legislação em outro país. Não posso influenciar. Eu vou colocar agora lá no Iraque, uma obrigação, não tem como, o Iraque é autônomo, é outro país, então no território nacional é repetido na legislação. Que mais? Inciso 3, os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados no território nacional. De novo, no território nacional. Agora, vamos para a dica, vamos para as pegadinhas de concurso. Os dados pessoais aqui foram coletados, foram tratados no território nacional. Mas em momento nenhum eu disse que os dados pessoais são somente de brasileiros. Não falei. Em momento nenhum eu disse que os dados pessoais são somente de brasileiros natos. Não falei. Então, meus amigos, nós vamos proteger os dados pessoais de qualquer pessoa. De repente, chegou um americano, um turista aqui, sofreu um acidente, eu pego os dados dele, posso até pedir os dados médicos dele lá nos Estados Unidos, porque eu sou médico e falo, eu preciso dar um remédio pro cara aqui, eu não sei se ele é alérgico a alguma coisa, estou com medo de matar o cara, me dá a ficha médica dele aí. Eles mandam para mim em inglês, eu traduzo, show de bola e vou tratar bem ele. Então, embora nós estejamos em 3 incisos falando no território nacional, em momento nenhum eu estou excluindo tratar dados de estrangeiros. Não, o que eu estou dizendo é que os dados foram coletados, foram tratados, foram de alguma forma manuseados no território nacional, certo? Então você não vai marcar na hora da prova que essa legislação somente irá tratar de dados pessoais de brasileiros. Por quê? Porque ela não fala em momento nenhum sobre isso. Apenas fala que os dados foram tratados em território nacional. Então cuidado com essa pegadinha, não vai escorregar nessa pegadinha. Continuando. Parágrafo 1º. Consideram-se coletados no território nacional os dados pessoais cujo titular nele se encontre no momento da coleta. Imagine que o americano chegou agora no Brasil com o seu passaporte, entregou na Polícia Federal seus dados que foram registrados. Pronto, acabamos de coletar os dados pessoais de um americano que chegou no Brasil. Sem problema nenhum, esse é o momento em que foram coletados os dados. E nesse momento, como foi em território nacional, já estamos com a nossa legislação em plena aplicação, defendendo, protegendo, tutelando esses dados pessoais do americano que nós não vamos sair divulgando para todo mundo, pois a legislação proíbe, a legislação, ela tutela essa intimidade, essa vida privada. Que mais? Parágrafo 2º. Excetua-se do disposto inciso 1 desse artigo o tratamento de dados previstos no inciso 4 do caput do artigo 4º dessa lei. Putz, agora, meus amigos, enquanto o lagarto vai colocar a apostila no parágrafo 4º, eu vou tomar um golinho d'água, porque nesse momento a gente precisa estudar o parágrafo 4º. Deixa eu me esconder aqui. Vou tomar uma aguinha, só um pouquinho. Tô voltando. Deixa eu me centralizar aqui. Show. Agora eu tô bem no meinho e a minha apostila está aqui do lado. Então, olha só. Vou ler, na verdade, não é o parágrafo 4º. É o nosso inciso 4º do artigo 4º, certo? Cadê o inciso 4º? Procura o inciso 4. Aí, ó. Aqui, ó. Tá bem no meu dedo. É inciso 4, tá? Então, agora eu vou ler. Qual que é a regra que nós estamos estudando juntos? Que os dados que consideram-se coletados no território nacional, os dados pessoais cujo titular nele se encontra no momento da coleta, beleza? Daí o parágrafo 2º fala, excetua-se do disposto no inciso 1º desse artigo, o tratamento de dados previsto no inciso 4. Mas o que ele vai estar excetuando? Essa situação da operação ser realizada em território nacional. Professor, não entendi nada. Tenho certeza que vai entender quando ler esse inciso 4. Olha só, vou ler com vocês. Esta lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais, inciso 4, provenientes de fora do território nacional e que não sejam objeto de comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiro ou objeto de transferência internacional de dados com outro país, que não o de proveniência, desde que o país de proveniência proporcione grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nessa lei. Então, o que está acontecendo aqui, ó?
eu não posso considerar que foi criado ou tratado um dado aqui no território nacional se esses dados estão vindo de fora do país, se esses dados estão vindo de outro território, de outro país que a nossa lei não tem alcance. Então, por isso que o parágrafo 2º excetua o disposto no inciso 1º desse artigo, o tratamento previsto no inciso 4 dessa lei. Porque sem eu excetuar, em tese, eu não estaria dando proteção a dados que vêm do estrangeiro de alguma forma. Por exemplo, imagine que eu faça um depósito na Suíça de, sei lá, 500 mil reais, vou investir um pouquinho de dinheiro lá fora. E daí eu faço depósito e vem pela internet os comunicados, eu até faço a declaração na Receita Federal e tudo mais. Vejam, os dados do meu depósito, a minha conta bancária, o número da conta, o nome do banco, foram produzidos lá na Suíça e foram informados para mim. Esses dados não foram produzidos no território nacional. Então, em tese, a legislação não iria aplicar. Mas como é uma intimidade minha, uma vida privada minha, a legislação certamente vai estar tutelando essa situação. Ela precisa proteger essa situação, senão daqui a pouco essa correspondência é interceptada no meio do caminho, eles divulgam. O portal da transparência, o Pedro depositou 500 mil reais lá na Suíça. Alguns vão dizer, mas isso seria excelente, né, professor? Porque daí nós saberíamos de todos os escândalos de corrupção, os políticos, os empresários que tiram dinheiro do país para botar na Suíça e em paraísos fiscais. Sim, eu concordo, eu faria isso. Com certeza, se eu fosse um político, se eu fosse presidente, eu diria, primeira coisa, para ser autoridade pública, para ser presidente da República, senador, deputado, ministro do Supremo Tribunal Federal, o seu imposto de renda, as suas contas são abertas ao público. Não tem sigilo bancário para a autoridade pública. Nós não temos a lei que fala do acesso à informação, que nós temos como regra a publicidade e o sigilo é a exceção. Então, dados bancários de autoridades deveriam ser totalmente divulgados, porque quando explode o escândalo de corrupção, a gente descobre que a autoridade tinha 50 milhões lá fora, que tinha 100 milhões no apartamento, 200 milhões na mala, tinha um castelo escondido. Pois, se tivesse tudo divulgado, estaria tudo certo. Só que não é assim a legislação. A legislação tutela os dados privados e, portanto, aqui está mais um exemplo sobre isso. E nesse momento, o que nós tivemos que fazer? Tivemos que pular do parágrafo 2º para o inciso 4. Agora volta para o caput do artigo 4º. Cadê o caput? Aqui, ó. Vejam que quando nós lemos o parágrafo 2º aqui em cima, eu coloquei um bonequinho com a dúvida assim, putz, o que ele quis dizer? Daí nós pulamos lá para baixo para o inciso 4. Eu dei a explicação do inciso 4 e agora nós voltamos para o caput do artigo 4º para entender os demais incisos. Então lá vou eu, olha só. Esta lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais, inciso 1, realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Então, de repente, eu fiz algum tratamento da pessoa natural sem qualquer razão econômica. Por exemplo, uma troca de nome. O meu nome é, sei lá, eu fui batizado como Jubes Cleudo. Putz, Jubes Cleudo, acho que não tem ninguém com esse nome, ninguém vai ficar chateado comigo. Mas hoje em dia, com a legislação, nós temos o direito de trocar de nome. Eu vou lá, vou trocar o nome para Pedro. Pronto, muito mais simples, né? Jubes Cleudo para Pedro. Então, não tem nenhuma razão econômica para isso, não tem nada que proíba e, portanto, a legislação, ela não está tutelando esse tipo de troca, até porque, como muitas vezes precisa de um processo judicial, esse processo judicial, ele tramita nos tribunais de justiça, a tramitação dos processos é pública, como regra, e, portanto, esse tipo de informação pode ser publicada. Claro que não vão publicar o número da minha conta, a minha escolaridade, o meu endereço, o meu celular, o nome do meu cônjuge, o nome dos meus filhos, isso não. Mas a troca de nome de Jubes Cleudo para Pedro, isso pode ser publicado. E não tem nenhum valor econômico isso, né? O que mais? Inciso 2. Realizado para fins exclusivamente, letra A, jornalísticos ou artísticos e acadêmicos, aplicando a hipótese do artigo 7º e 11 dessa lei. Bom, nesse momento, quando fala em acadêmicos, nós temos que aguardar o artigo 7º e 11 para entendermos melhor, certo? Mas, de qualquer forma, a gente consegue entender, porque imagina o seguinte: eu estou ali fazendo uma reportagem investigativa. Eu sou, por exemplo, o Giovanni Grisotti, que é um nacionalmente reconhecido com suas reportagens investigativas. Ele vai lá e divulga o nome do vereador que roubou o dinheiro de determinado município. No Fantástico, alguns anos atrás, até tinha uma série que falava onde está o dinheiro que estava aqui, com um ratinho assim, caminhando. Então, esse tipo de elemento jornalístico, artístico, pode ser divulgado. E também os acadêmicos, de repente, eu fiz lá um trabalho jurídico brilhante
E, obviamente, eu quero divulgar o meu nome como autor desse trabalho. Então, a gente não vai estar com essa legislação obstaculizando a divulgação desse nosso trabalho. A gente não vai estar impedindo o crescimento e a divulgação desse trabalho acadêmico. Por isso que nós temos essa exceção aqui. E que mais? Temos mais uma, inciso 3, realizado para fins exclusivos de, agora é óbvio, né? Segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, ou atividades de investigação e repressão de infrações penais. Então, poxa, segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, atividades de investigação, quando nós temos alguma dúvida se alguma informação a ser publicada vai prejudicar um desses elementos importantíssimos, obviamente nós não podemos divulgar essa informação, obviamente ela vai estar sendo restrita. Você pode até lembrar dos filmes americanos, às vezes aparece lá os homens de preto com os óculos escuros entrando na casa, tá, mas o que você está fazendo na minha casa? Você tem mandado? Daí o cara fala, interesse de segurança nacional, sai da minha frente, senão você vai ser preso. Então, mais ou menos, é isso que fala aqui esse inciso 3, e por isso que para esses elementos nós não aplicamos as regras dessa lei, existem regras próprias que falam sobre isso, certo? Depois do inciso 3 nós temos o inciso 4, que nós já estudamos, estou virando a folha, agora vai regulamentar no parágrafo 1º, vai explicar melhor tudo o que estudamos até esse momento no artigo 4º. Olha só, parágrafo 1º. O tratamento de dados pessoais previstos no inciso 3, que são esses de segurança nacional, será regido por legislação específica, que deverá prever medidas proporcionais e estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, observado o devido processo legal, os princípios gerais de proteção e os direitos do titular previstos nessa lei. Ou seja, falou em segurança nacional, nós temos legislação própria, temos lei específica, exatamente como eu falei na explicação do inciso 3º. Continuando, parágrafo 2º ainda fala sobre isso. É vedado o tratamento dos dados que se refere ao inciso 3 do caput desse artigo por pessoa de direito privado, exceto em procedimentos sob tutela de pessoa jurídica de direito público, que serão objeto de informe específico à autoridade nacional e que deverão observar a limitação imposta no parágrafo 4º desse artigo. Ah, professor, não entendi nada! Simples. Olha só, pensa comigo. Hoje em dia, os tribunais estão criando sistemas informatizados de gerenciamento de processos. Nós não temos mais processos físicos. Os processos estão online, eles são digitalizados. E, geralmente, os processos digitalizados e os tribunais não possuem tecnologia para criar esse sistema. Então, o que nós fazemos? Geralmente criamos, ou melhor, contratamos empresas privadas que criarão esses sistemas para os tribunais poderem gerenciar os seus processos. E, obviamente, essas empresas precisarão ter acesso às informações privadas, às informações pessoais, inclusive informações de processos que tramitam em segredo de justiça. Então nós temos ali uma empresa privada que está fazendo um contrato com o poder público, com o poder judiciário, com o Ministério Público ou com algum tribunal de contas para fazer o gerenciamento desses dados. Então vejam o alcance desse nosso parágrafo 2º. É vedado o tratamento dos dados que se referem ao inciso 3 do caput desse artigo por pessoa de direito privado. O que seria uma pessoa de direito privado? Uma pessoa física, uma pessoa jurídica, uma empresa privada, tipo o concurseiro ON, que tem um CNPJ privado. Então é proibido, só que não é sempre. Olha só, exceto em procedimentos sob tutela de pessoa jurídica de direito público. Parei de ler! Se liga, pessoal! Aqui, se liga que nós temos uma palavra-chave que cai em tudo que é prova. A palavra exceto. Querem que eu narre para você uma alternativa de prova recente cobrando essa lei? Falava assim, a alternativa estava errada. É vedado o tratamento de dados que se refere à segurança nacional por pessoa jurídica de direito privado. Ponto. Faz aí bota um certo e errado do lado dessa alternativa. Obviamente está errada. Por quê? Porque se eu marco como certo, eu estou dizendo que é sempre proibido uma pessoa de direito privado estar tratando esses dados. Só que, na verdade, tem a continuação do parágrafo 2º, exceto em procedimento sob tutela de pessoa jurídica de direito público. Querem outro exemplo? Alguns ficam na dúvida com relação a esse parágrafo, dizendo o seguinte, tá, professor, mas isso aí seria uma empresa que está criando ali, de repente, um programa para gerenciamento de processos eletrônicos junto a um tribunal de justiça, junto a um TRE, junto ao TRT, né? Um CPF não tem isso. Claro que tem. Querem ver um exemplo?
Eu sou oficial de justiça. Nesse momento, na minha pasta, eu tenho 5 mandados de processos que tramitam em segredo de justiça. E eu sou um CPF. Eu sou um CPF, eu tenho um cadastro de pessoa física. E eu estou com dados pessoais sigilosos sobre os meus cuidados, sob a minha tutela. Só que eu tenho um contrato estatutário com o tribunal. Eu sou um servidor concursado, eu sou um oficial de justiça. Então eu, nesse caso, posso estar verificando essa situação. Alguns vão dizer, professor, mas não envolve segurança nacional. Como não? Olha o que aconteceu algum tempo atrás no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, foi até preso lá um estagiário, um servidor. Quando saíam mandados de prisão para os bandidões, traficantes e tudo mais, antes dos mandados de prisão serem cumpridos pela polícia, o estagiário, o servidor já informava os advogados dos bandidões e os bandidões se escondiam para não ser presos. Então vejam, a gente envolve segurança pública também com esse tipo de dado, por isso que esse parágrafo 2º aqui é importante, por isso que ele veda o tratamento por pessoa jurídica de direito privado, mas ao mesmo tempo ele permite essa tutela para pessoa jurídica que, quando essa pessoa jurídica de direito privado esteja sob tutela de uma pessoa jurídica de direito público, por exemplo, um Tribunal de Justiça, um TRT, um TRE, um Ministério Público, uma advocacia pública, enfim, todos os exemplos que a gente possa imaginar nesse momento, certo? Então, cuidado, não marque como certo que é proibido pessoa jurídica de direito privado tratar desses dados. Parágrafo 3º. A autoridade nacional emitirá opiniões técnicas ou recomendações referentes às exceções previstas no inciso 3 do caput desse artigo e deverá solicitar aos responsáveis relatórios de impacto à proteção de dados pessoais. Então, a autoridade nacional, que é muitas vezes o ministro da Justiça, o ministro da Segurança Pública, enfim, vai estar sempre atento a esses dados que envolvem segurança nacional, segurança pública e tudo o que estamos falando aqui com relação ao inciso 3 do artigo 4º. Parágrafo 4º. Em nenhum caso, a totalidade dos dados pessoais de bancos de dados de que trata o inciso 3 do caput desse artigo poderá ser tratada por pessoa jurídica de direito privado. Olha só, nenhum caso pode ser tratado por pessoa jurídica de direito privado. Agora, pá! Palavra-chave. Salvo por aquela que possua capital integramente constituído pelo poder público. Esse parágrafo 4º foi colocado em 2019, foi colocado depois na nossa legislação, para ter situações em que, por exemplo, uma empresa que gerencie, por exemplo, câmeras de monitoramento em uma prefeitura ou câmeras de monitoramento no estado, possam, de alguma forma, estar atuando nessa iniciativa para melhorar a segurança pública, melhorar aí o ir e vir dos cidadãos, e essas empresas aí possuem, portanto, essa autonomia para gerenciar essas imagens, que de repente essa imagem pode ser considerada como vida privada. Imagina que a câmera está ali, numa esquina, nós temos um casal se beijando, um casal se abraçando, coisa parecida. Então, foi criado esse parágrafo 4º aqui, reforçando essa proibição das pessoas jurídicas de direito privado de tratar esses dados, mas reforçando novamente com a palavra salvo, exceto, ressalvado, aquela que possua capital integralmente constituído pelo poder público. Daí o que vai acontecer? Muito simples. Vamos imaginar uma empresa que possua capital 100% do poder público. Caixa Econômica Federal é uma empresa pública, certo? Só que se nós formos estudar o direito administrativo, ela possui características natureza privada. Por quê? Porque a Caixa Econômica Federal ela precisa concorrer com bancos privados, precisa concorrer com o Bradesco, com o Santander, com o Itaú e tudo mais. Então ela possui capital 100% da União, mas ela possui natureza privada. Então a Caixa Econômica Federal se encaixaria perfeitamente aqui, porque o capital é integralmente constituído pelo poder público. Daí, dentro do banco, a Caixa Econômica Federal, nós temos vários dados privados. Inclusive, a Caixa Econômica Federal gerencia os programas Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e tudo mais, cheio de dados privados ali. Então, provavelmente, foi por causa da Caixa Econômica Federal, principalmente, que criaram aqui esse parágrafo 4º, certo? Continuando, agora cuida com o artigo 5º. Antes de eu começar a ler, deixa eu tomar mais uma aguinha, deixa eu me esconder aqui. Ô lagarto, tô cansado de ficar naquele canto. Bota a câmera pra cá. Cansei de ficar naquele canto lá. Aí, ó, deixa eu vir um pouquinho mais pra cá.
Eu gosto de mexer no estúdio. Pronto, agora estou um pouquinho mais para cá. Aí, agora estou bem centralizado. Então, o que vai acontecer agora, meus amigos? No artigo 5º da nossa legislação, vai aparecer e você vai ver que na nossa apostila ilustrada, nós já estamos com as informações em negrito e sublinhado para você entender os conceitos dessa lei. O que é os conceitos? No artigo 5º, eles vão explicar para nós o que são cada elemento que vai aparecer a partir de agora na nossa legislação. Como assim? Como assim? Não entendi, professor. Simples, olha só. Para fins dessa lei, considere, inciso 1, dado pessoal. Se perguntarem para você o que é dado pessoal, dado pessoal são meus dados privados. Beleza. Só que para a lei, o dado pessoal, lê ali, ó, é informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Então tá aqui, ó. Esse é um dado pessoal. Agora se liga. Estamos falando de pessoa natural, identificada ou identificável. Cuida, porque aqui aparece na prova também essas informações, colocando muitas vezes a palavra somente. Então daqui a pouco eles falam assim, ó, informação relacionada à pessoa natural somente identificada. Não, identificada ou identificável. Identificada ou identificável. Então, como eu falei, a partir de agora, o artigo 5º vai estar me trazendo os conceitos. Querem ver um outro exemplo? O que é um dado pessoal sensível? É um dado de uma pessoa sensível. Se você xingar ela, ela chora. Não. Olha o que é o conceito da lei. Olha ali, o dado pessoal sensível é o dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Então, olha só, eu não quero que as pessoas me classifiquem pelo que eu sou, por exemplo, pela minha raça. Aquele lá não é um professor, aquele lá é um branquelo, por exemplo. Eu não quero que o pessoal me classifique por minha religião. Aquele lá não é um professor, aquele lá é um ateu, aquele lá é um evangélico, aquele lá é um crente, aquele lá é um bandista. Não quero. Esses são dados sensíveis que vão estar sendo protegidos por essa lei. Eu não quero que as pessoas, de repente, me classificam como uma pessoa, um sindicalista. Aquele lá é filiado a todos os sindicatos do Poder Executivo Federal. Então ele é um chato, é um sindicalista. Não, não quero. Esses dados serão sigilosos. Eu não quero que as pessoas falem sobre a minha saúde. Aquele cara lá tem, sei lá, um HIV positivo. Aquele cara lá não dá para chegar perto dele, ele tem uma hepatite, por exemplo. As pessoas muitas vezes têm um preconceito e não sabem que as doenças muitas vezes não vão estar passando pelo ar. Claro que eu não tenho nada disso, apenas estou passando para vocês um exemplo, mas são dados sensíveis, eu não quero que isso seja divulgado. Por isso que a legislação chama de dado sensível. Para você lembrar disso, eu coloquei ali embaixo um bonequinho que deu uma martelada no dedo e doeu o dedo. Por quê? Porque o dedo é sensível. Então, se é uma informação que pode te machucar, pela legislação, é um dado pessoal sensível. Com os dados sensíveis, nós entendemos que muitas vezes a própria legislação nos ajuda, em trazendo as palavrinhas que a gente pode deduzir o que é. Então, dado sensível aqui ficou bem tranquilo. E o próximo inciso, também a palavrinha vai me auxiliar, mas precisamos movimentar a apostila. Movimenta a apostila aqui, ó. Próximo inciso, inciso 3, que é o dado anonimizado. Anonimizado, vejam, a palavra que traz para anônimo. Vamos ver qual é o conceito do dado anonimizado. Ele fala assim, ó, dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do seu tratamento. Então, imagine hipoteticamente que a gente só tem um registro lá no banco de dados que é João da Silva. João da Silva é um nome super comum no Brasil. Eu nunca vou conseguir individualizar, nunca vou conseguir dizer que é daquela pessoa, daquele João, daquele outro João, porque é um dado totalmente anonimizado. Vejam que anonimizado fala em anônimo, certo? Então, muitas vezes os conceitos nos ajudam nós concurseiros a entender do que estamos tratando, certo? Próximo dado, ali ó, próximo conceito ali ó, banco de dados. O que seria um banco de dados? Esse é mais fácil, Conjunto estruturado de dados pessoais estabelecido em um ou em vários locais em suporte eletrônico ou físico. Então, eu tenho lá 5 milhões de dados pessoais nos meus clientes de banco. Esses dados pessoais é o meu banco de dados. Lembrando que aqui tem uma pegadinha para a banca que é o seguinte, ó. Esses bancos de dados não precisam estar todos centralizados em um único lugar. Muitas vezes grandes empresas contratam data centers, que são empresas especializadas em proteção de dados, em guarda de dados, de repente em backups,
certo? Para que as grandes empresas não percam os dados dos seus clientes. Então, esses data centers muitas vezes estão espalhados em vários lugares. Eles têm um mega computador em São Paulo, um mega computador em Minas, um mega computador no Rio Grande do Sul. Então, esse banco de dados pode ser estabelecido em um ou vários locais. E aonde que está a pegadinha da banca? Já apareceu questão de prova dizendo que banco de dados é o conjunto estruturado de dados pessoais estabelecido somente em um local. Somente um local não. De novo, a palavra somente, olha só a dica do professor Pedro Kuhn. De graça, hein? De graça. Geralmente, nas questões de prova, apareceu a palavra somente, é uma alternativa errada. Sabe quando que a palavra somente vai ser certa? Pode fazer milhares de questões de concurso público aí. Sabe quando que a palavra somente vai ser certa? Quando eles pedirem para marcar errada. Marca a alternativa errada. Procura o somente. Pum, esse aqui é errado. É bem simples. Claro que você não vai ligar o piloto automático, né? Daqui a pouco tu vai errar uma questão por minha causa. Tem que ler a questão, né? Mas geralmente essa é a regra. Então aí está uma boa pegadinha no banco de dados. Outra boa pegadinha, assim ó, banco de dados, conjunto estruturado de dados pessoais estabelecido em um ou em vários locais, somente em suporte eletrônico. Não, né? Fala ali, ó, suporte eletrônico ou físico. De repente eu tenho lá tudo num CD, ou de repente está na nuvem do Google, mas eu tenho os dados. E tudo isso é considerado banco de dados segundo essa legislação. Próximo conceito, titular. Titular é a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento. Simples assim. Então, são meus dados pessoais ali, sim. Quem é o titular desses dados? É o Pedro. Beleza. Bem simples esse conceito de titular. Na minha modestíssima opinião, tá? Vou ser bem sincero com vocês, tá? Dentro dos conceitos, o mais difícil serão os três próximos, ó. Controlador, operador e encarregado. Alguns confundem agente de tratamento também, mas enfim, eu acho que esses aqui, ó, esses três são os piores. E eu vou ensinar cada um deles para vocês a partir desse momento, mas se liga que aqui a gente tem que prestar atenção. Então, eu tô sentindo gente em casa já piscando o miudinho, então faz igual o Tom do Tom e Jerry, coloca um palitinho no olho e presta atenção na explicação aqui. Olha só, o controlador, quem é o controlador? É a pessoa natural jurídica de direito público ou privado a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Por exemplo, uma justiça eleitoral. Eu tenho que estar fazendo o tratamento dos dados pessoais das pessoas que têm um título eleitoral. Então, de repente, eu recebo lá no cadastro das pessoas físicas ou no cartório de registros das pessoas físicas uma lista com falecimentos do mês, eu tenho que estar cancelando os títulos eleitorais daquelas pessoas falecidas, para não ter no nosso sistema, não ter na nossa base de dados milhões e milhões de títulos eleitorais de pessoas falecidas. Ou então, de repente, a pessoa deixou de votar 3 eleições consecutivas e não justificou sua ausência às urnas. Nós vamos cancelar o seu título também. Então, o exemplo à justiça eleitoral seria o controlador, certo? E o controlador pode ser qualquer um, pessoa natural, pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado, certo? Agora, quem é o operador? O operador é a pessoa natural jurídica de direito público ou privado que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Então, de repente, nós temos lá o controlador, que é a Justiça Eleitoral, e o operador é quem efetivamente vai lá e faz o comando, cancela o título. Geralmente, dentro da Justiça Eleitoral, já que estamos nesse exemplo, o nosso operador são as corregedorias. São os corregedores geral ou corregedores regionais que fazem essa operação de cancelar os títulos, no exemplo da ausência em 3 eleições consecutivas e falta de justificativa dessa ausência. Daí, aparentemente, fica tranquilo de nós entendermos, mas daí vem depois o encarregado. Olha ali, cadê o encarregado? O encarregado fala assim, ó, pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares de dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Putz, daí é brabo, né? O encarregado é o cara que vai ficar no meio de campo, o cara tá no fogo cruzado. É o cara que, de repente, vamos imaginar, já que estamos falando da Justiça Eleitoral, vamos imaginar que eu seja o responsável por mandar uma correspondência eletrônica ou física para a pessoa que está prestes a ter o seu título eleitoral cancelado pela sua ausência às urnas a 3 eleições consecutivas.
Geralmente, nós temos essa informação, essa cartinha que fala, você tem 30 dias, você tem 60 dias para vir aqui e regularizar o seu título, por exemplo. Claro que já faz alguns anos que eu sei da Justiça Eleitoral, pode ser que agora tenha sido modernizada essa comunicação, agora pode ser por meio eletrônico, pode ser que não seja uma cartinha física, na minha época era cartinha física, se os correios não chegassem na pessoa, o juiz nomeava um servidor ad hoc como oficial de justiça para ir lá na casa da pessoa trazer essa informação, então o cara ficava no meio de campo ali, esse cara que faz esse meio de campo seria o encarregado, certo? Então olha como é chatinho, né? O controlador, o operador e o encarregado. Daí nós temos ainda um outro conceito que confunde um pouquinho, né? Os agentes de tratamento. Quem são os agentes de tratamento? O controlador e o operador. Putz. Tá, daí eu fico com uma dúvida. Tá, olha só. Os agentes de tratamento é o controlador e o operador. Por que o agente de tratamento não é o controlador, o operador e o encarregado? Você não tem essa dúvida? Pois então, seria razoável os agentes operadores serem o controlador, o operador e o encarregado. Não seria razoável? Seria lógico! Pois aí está uma excelente questão de prova. Se aparecer em algum concurso que nos termos da nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, o conceito de agente de tratamento abraça controlador, operador e encarregado, vai ter gente marcando como certa essa questão. Vai ter nossa concorrência caindo igual dominó, assim, ó, um atrás do outro. De 100 mil pessoas que farão esse concurso, nós teremos ali 1.000 acertando, que estão me ouvindo agora, ou 5 mil que vão me ouvir até a data da prova, por exemplo, mas seriam poucas pessoas que acertariam. E se eu nunca tivesse lido essa legislação, eu caía nessa pegadinha também. Para mim, agente de tratamento seria controlador, operador e encarregado. Só que o encarregado está fora. Então, agente de tratamento é só o controlador e o operador. Só que agora tem um detalhe, né? A gente falou em agente de tratamento, mas afinal, o que é o tratamento? Bom, o tratamento é o próximo inciso. Ali, ó, tratamento. Opa, deixa eu virar minha folhinha aqui. A minha apostila que eu estou usando, ela não é ilustrada, ela é só a legislação. Eu estou projetando aqui na tela para vocês a nossa apostila ilustrada, mas eu estou usando só a legislação sem ser ilustrada, certo? Até para ficar mais leve para eu carregar os papéis aqui. Mas agora, olha que ele vai explicar o tratamento. Tratamento. Toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Ou seja, o tratamento é qualquer movimentação da informação. Por exemplo, no momento que nós recebemos a informação, nós já estamos dando o primeiro tratamento, que é o registro dessa informação. Então, qualquer movimentação é tratamento. Beleza? Movimenta aí. Olha ali qual a próxima. Está aqui em cima agora. Olha que interessante, olha que nova essa palavra aqui, ó. Anonimização. Anonimização, aqui pelo nome já dá para mais ou menos imaginar o que é, né? Transformar os dados em anônimos, seria isso? Vamos ver como a lei fala. Anonimização é a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta ao indivíduo. Então, olha só, a gente coloca lá, grau de escolaridade, nível superior. Beleza. Tá? Quem? Eu não sei. Ah, bom. Então aqui está um dado que é impossível saber quem é, né? Quer ver um outro exemplo? Vamos imaginar que você trabalha já na Justiça Eleitoral. Daí você vai estar trabalhando com o sistema ELO, que é um sistema desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Daí você pesquisa lá, vou pesquisar o nome de um eleitor. Escreve lá João da Silva. Sabe o que acontece com o sistema ELO do TSE? Ele trava. Porque tem tanto João da Silva no Brasil que o João da Silva acaba sendo, embora seja um nome, ele é um dado anonimizado, porque não tem como vincular. Ou você coloca João da Silva e outros dados para o sistema se localizar, como CPF, RG, nome do pai, nome da mãe, ou então você não consegue localizar quem é o João da Silva que você está procurando. Então, basicamente, a anonimização é mais ou menos o que eu expliquei, né? Aquele dado virou anônimo, é impossível vincular ele com alguma pessoa, é impossível dizer que aquele dado é dessa pessoa, daquela pessoa ou daquela outra pessoa. Próximo, consentimento. Esse também é fácil, né?
Manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento dos seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Então imagina que eu fui lá na Justiça Eleitoral atualizar o meu título, atualizar meu endereço, trocar minha escolaridade, era nível superior, agora pós-graduação, doutorado, mestrado, enfim. Com o meu consentimento eu tenho essa minha manifestação livre informando essa possibilidade. O que mais? Bloqueio, aqui também é um autoexplicativo, né? Bloqueio é a suspensão temporária de qualquer operação de tratamento mediante guarda de dado pessoal ou de banco de dados. Então, na Justiça Eleitoral nós temos também, no fim, comecei a dar exemplo da Justiça Eleitoral, porque fecha todos aqui, né? O que acontece? Existem determinados momentos que nós bloqueamos os dados do nosso corpo de eleitores, ou seja, 150 dias anteriores à data da eleição, nós não realizamos novos títulos eleitorais ou movimentação de títulos eleitorais, nós bloqueamos esses dados. Por quê? Porque a Justiça Eleitoral foca 100% na eleição. Ela para de atender os eleitores e vai atender a eleição. Então esse seria um exemplo de bloqueio, explicando aqui o inciso 13 dessa nossa legislação. Antes de eu ler a eliminação, deixa eu tomar um golinho d'água, tá falhando um pouquinho a minha voz, vou me esconder atrás da apostila. Vamos ver. A eliminação também é bem autoexplicativa, né? Olha só. Eliminação. Exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente do procedimento empregado. Então a gente pega esses dados e, pum, dá um Ctrl Alt Del, deletou tudo, já era, foram eliminados esses dados. Então, esse aqui não tem pegadinha, é fácil. Como eu disse, a pior pegadinha aqui é justamente eu saber aquela diferença do controlador, do operador e do encarregado. E daí, de mãos dadas com essa pegadinha, os agentes de tratamento, que é somente o controlador e o operador. Para mim, essa é a pior pegadinha, certo? Mas nós não estudamos tudo ainda, então vamos avançar. Avança ali. Olha só, inciso 15 agora. Transferência internacional de dados. Coloquei até um aviãozinho viajando ali. Transferência internacional de dados é a transferência de dados pessoais para país estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja membro. Imagina que eu estou lá, sei lá, na guerra da Ucrânia, sumiu o Pedro. Tá, mas que Pedro? Tá, peraí que a embaixada brasileira vai mandar os dados do Pedro para você. Pum. Daí nós temos uma transferência internacional dos meus dados pessoais para poderem me localizar lá na Ucrânia. Só um exemplo hipotético para você entender, mas esse aqui, vamos combinar, né, pessoal? É barbada, né? É barbada. O próprio nome está me dizendo o que ele é. Quando o próprio nome me diz o que ele é, fica muito fácil a gente lembrar, né? Então não tem muita dificuldade. Próximo, uso compartilhado de dados. Comunicação, difusão, transferência internacional, interconexão de dados pessoais ou tratamento compartilhado de bancos de dados pessoais por órgãos e entidades públicos no cumprimento de suas competências legais ou entre esses e entes privados, reciprocamente, com autorização específica para uma ou mais modalidades de tratamento permitidas por esses entes públicos ou entre entes privados. Opa, o que é isso? Muito simples, olha só. Alguns de vocês vão lembrar que há pouco tempo atrás ainda dava na Rede Globo o programa Linha Direta. Linha Direta era um programa que trazia famosos crimes que aconteceram no Brasil e dava dicas, mostrava foto do criminoso para que toda a população se empenhasse em buscar aquele criminoso. Daí fica a pergunta, por que o Linha Direta meio que saiu do ar, não tem mais? Porque na época do Linha Direta, os dados dos registros das pessoas, do RG, da carteira de identidade, eram gerenciados pelos tribunais de justiça estaduais. Então a pessoa tinha um RG aqui no estado do Rio Grande do Sul, podia matar uma pessoa, a pessoa ia lá para o outro estado, ia para Santa Catarina, por exemplo, tirava outro RG e tinha uma vida normal, sem qualquer dificuldade. Claro que os criminosos não sabiam disso, então muitas vezes eles matavam no Rio Grande do Sul e viajavam para o Espírito Santo. Matavam no Espírito Santo e viajavam para o Mato Grosso. Então eles iam para mais longe. Mas se eles quisessem ir para cada estado, matando um e trocando de estado, fazendo um RG novo, eles teriam uma vida de impunidade sem qualquer dificuldade. Só que alguns anos atrás, a Polícia Federal, por meio do Ministério da Justiça e toda uma integração, uniu esses dados no território nacional. Até para a questão de multas de trânsito também. O cara saía do Rio Grande do Sul,
tomava multa nos outros estados e as multas nunca chegavam, agora está tudo unificado. Não tem como uma pessoa fazer um RG aqui no Rio Grande do Sul e tentar ir para o Nordeste fazer um outro RG. Claro que sempre tem brechas, falsificando documento, falsificando de repente uma certidão de nascimento até consegue. Mas muitos dados, se forem compatíveis, se forem semelhantes, o sistema reconhece, agrupa e verifica e investiga se aquele não é um criminoso procurado. Então, o uso compartilhado de dados é utilizado agora em todo o território nacional justamente para ter esse controle aí da população, para com mais facilidade buscar criminosos, para multas de trânsito e tudo mais. Esse é o conceito de uso compartilhado, mas de novo, né? É um conceito totalmente autoexplicativo, né? O que mais? Relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Nós vimos que a autoridade nacional precisa fazer isso, então a lei tem que me dizer o que é esse relatório de impacto. Documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos à liberdade civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco. O que é mitigação do risco? A diminuição do risco. O que ele está falando aqui? Por exemplo, não posso estar tratando de forma totalmente indiscriminada dados pessoais do presidente da República, da primeira-dama, do presidente da Câmara, do presidente do Senado, dos 11 ministros do Supremo, até mais a partir de agora que o Supremo Tribunal Federal está governando sozinho o nosso país. Então aqui está um relatório de impacto que vai estar trazendo. Se nós divulgarmos essa informação, se ela não for bem cuidada, se ela vazar, se entrar um hacker e vazar, vai dar um caos. Imagina só, olha aqui, esse ministro do Supremo Tribunal Federal tem 80 milhões de reais em bens. Tá, mas ele ganha 40 mil por mês, como é que pode? Não sei, tem 80 milhões de reais. Não, isso não pode divulgar. Bom, não pode divulgar, fazer o quê? É sigilo fiscal. Então, esse relatório de impacto justamente estará trazendo essas informações. O que mais? Inciso 18, olha ali, órgão de pesquisa. É o órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, ou pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no país, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter histórico, científico, tecnológico ou estatístico. Qual que seria o exemplo máximo do órgão de pesquisa no Brasil? O IBGE. O IBGE vai na sua casa, pergunta quantas pessoas moram, pergunta quantos quartos tem, quantos banheiros tem, qual a escolaridade dos moradores, quantas TVs tem, quantas geladeiras tem, quantos ar-condicionado tem, quantos computadores tem. Tudo isso são gerenciados aí pelo órgão de pesquisa, que no exemplo aqui é o IBGE, obviamente não é o único, mas nós temos o mais conhecido para, de forma didática, te explicar direitinho esse conceito, o nosso IBGE, né? Agora, nós vimos que a autoridade nacional tem a obrigação de fazer o relatório de impacto da proteção dos dados, né? Mas quem é essa autoridade nacional? Tá aqui, Autoridade Nacional. A Autoridade Nacional é o órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento dessa lei em todo o território nacional. Então pode ser o ministro da Justiça, o ministro da Educação, o ministro sei lá o quê, mas tem que ter uma autoridade nacional. E por que eles não falaram qual é a autoridade nacional? Muito simples, porque, por exemplo, se fosse o ministro da Justiça e o presidente mudasse o nome para ministro da Justiça e Segurança Pública, daí a lei estaria desatualizada. Então não importa nesse momento qual é o nome da autoridade nacional que faz essa função do relatório de impacto à proteção de dados pessoais. O importante é nós sabermos que essa autoridade nacional é o órgão da administração pública que é o responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento dessa lei. Não preciso saber qual autoridade, mas eu preciso saber dentro do conceito da lei, até para eu poder entender os artigos futuros, né? Porque tem vários artigos ainda nessa lei. Nós estamos apenas nas disposições iniciais, as disposições preliminares, estamos iniciando o estudo dessa lei que cai em tudo que é concurso. Então, eu não preciso estar decorando quem é a autoridade nacional, só tenho que entender quem ela, o que ela deve fazer aqui para essa lei. Artigo 6º, o movimento aí, aqui caput do artigo 6º. As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios. Quais serão os princípios que nós iremos observar quando estivermos tratando esses dados pessoais? Bom, o primeiro deles, obviamente, é o da finalidade, né? É a realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essa finalidade. Então, por exemplo, se o pesquisador do IBGE quiser os meus dados, eu posso perguntar para ele, para que você precisa desses dados?
Eu preciso desses dados para fazer o relatório estatístico, para as nossas políticas públicas poderem melhorar, os orçamentos, espalhar o orçamento nas áreas com menor educação, com menor renda e tudo mais. Tá, beleza. Se amanhã ou depois os dados que eu te passar estiverem publicados na internet ou em algum jornal, o IBGE é responsável, certo? Porque daí ele desvirtuou a finalidade. Então, um dos princípios dessa lei é justamente essa finalidade, é entregar os dados para aquela finalidade. Toma, essa é a sua finalidade. Só que essa finalidade não é o único princípio, tem mais. Olha o outro, a adequação. É a compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular de acordo com o contexto do tratamento. Então, a nossa adequação vai dizer que os dados que eu forneci serão utilizados de forma adequada ao que nós estamos pretendendo com aqueles dados pessoais. Por exemplo, implementação de políticas públicas, certo? Próximo, necessidade. É a limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência de dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados. Então, daqui a pouco, o cara do IBGE vai perguntar, quantos celulares tem na casa? Tá. Qual é o número dos celulares? Da sua filha, sua filha tem celular, tem também, qual é o número? Vai dizer, não, só um pouquinho, meu querido. Tu vai querer começar a mandar coisa para minha filha? Não vou. Está exagerado, não vou te dar o número do celular. Tá bom. Pode ver que eu dei o exemplo do número do celular, porque o IBGE ele não pergunta o número do seu celular. Às vezes ele pergunta quantos telefones tem na casa, mas não pergunta o número do seu celular, porque é um dado totalmente pessoal que você não deseja informar e seria totalmente sem necessidade para as políticas públicas saber quantos celulares tem ali, né? Muito simples. O que mais? Livre acesso. O que é o livre acesso? É a garantia aos titulares de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais. Então você tem livre acesso, por exemplo, a saber os seus dados na Justiça Eleitoral. Quer ir lá atualizar o seu título? Pode ir lá, você tem livre acesso. Você tem livre acesso aos seus dados pessoais, mas outra pessoa não pode. Não pode a mamãe ir lá e falar assim, oi, eu vim ver como tá o título do meu bebezão. Onde está o bebezão? Tá lá em casa jogando videogame, tem 37 anos. Ô mamãe, fala o bebezão levantar do sofá e vem aqui, porque nós não informamos dados pessoais para ninguém, nem mesmo para mamãezona coruja. Então, chama o bebezão para cá, porque eu não vou informar os dados pessoais. Ele tem livre acesso aos seus dados pessoais, aos seus próprios. Você, mamãezona, não tem. Claro que existem exceções. Imagina que o cara está em coma e daí nós precisamos fazer algum tratamento. Bom, daí sim, mas a regra é o livre acesso dos seus dados pessoais, não dos outros. Continuando, movimento da apostila aí. Qualidade de dados. O que é a qualidade de dados? É a garantia aos titulares de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade para o cumprimento da finalidade do seu tratamento. Então, nós temos aqui exatidão, clareza, essa relevância dos dados. Não vou colocar dados ilegíveis, equivocados, errados, que possam de alguma forma prejudicar a qualidade desses dados. Eles precisam ser corretos. Continuando, transparência. Aqui o próprio nome está me dizendo, né? Mas enfim, transparência, já vou dar exemplo de concurso público para vocês, tá? A transparência é a garantia aos titulares de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados, obviamente, os segredos comercial e industrial. Então, essa garantia de informações claras, precisas e facilmente acessíveis é a nossa transparência. Querem ver um exemplo de questão? Eu até ia ler as demais, mas depois eu termino de ler. Deixa eu já dar um exemplo de questão. Marque a alternativa que não traga um princípio observado pela Lei Geral de Proteção dos Dados, a Lei 13.709 de 2018. Letra A, finalidade. Letra B, adequação. Letra C, necessidade. Letra D, livre acesso. Letra E, publicidade. Ficou fácil, né? Ficou fácil. E essa foi uma questão de concurso. Porque aqui nós estamos falando de dados pessoais, então os dados pessoais em regra são sigilosos, né? Não tem publicidade. Ninguém vai publicar os seus dados pessoais, como regra, né? Então aí está um exemplo. Você vai ver que publicidade não está dentro dos princípios que nós estamos estudando agora. Então é assim que eles cobram de vocês. Se você enxergar que você precisa ter paciência comigo por uma única oportunidade, que é na leitura da lei, e depois você ler 3 vezes a legislação sozinho, você já está aqui
com um método de estudo adequado. Você já acerta qualquer questão de concurso público. Pode ser que daqui a pouco você leu, faz uns 3 meses a lei, esqueceu um pouquinho a lei, vai fazer umas questões e esquece alguns dados. Daí você vê, vem aqui, lê mais uma vezinha e pum, acerta as questões. Daí daqui a pouco, vou fazer um outro concurso daqui a um tempo, nem vou ler aquela lei, vou direto para a prova. Não recomendo. Sempre antes da prova, pelo menos dá uma relida. Para quê? Para refrescar a memória. Mas daí eu fiquei com uma dúvida no artigo naquela relida. Então você volta aqui e assiste a aula de novo, pelo menos nessa parte. Mas se você assistir comigo às aulas uma única vez e ler pelo menos 3 vezes a sua apostila, você já vai estar apto a passar no seu concurso, claro, considerando a qualidade dessa leitura, né? Não adianta você ficar passando os olhos e pensando lá que amanhã eu tenho que ir no banco, amanhã eu tenho que ir na escola e fazer um trabalho. Não, tem que ler com qualidade a sua apostila, certo? Mas enfim, continuando, agora falando da segurança também, o nome já está me dizendo, né? Segurança é a utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. Então, temos que ter backups, temos que ter proteções, temos que ter os fireware, que são as redes de segurança aí para proteger esses dados. Tudo isso está dentro do nosso conceito de segurança. Próximo, prevenção, adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais. Voltando de novo ao exemplo aqui no estado do Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça teve um ataque hacker no ano passado e ficou mais de uma semana fora do ar tentando recuperar os seus dados. Obviamente, como eles têm segurança e prevenção, eles conseguiram. Mas vejam que todos sofremos esses ataques hackers. Aqui no Concurseiro nós tivemos também uma vez um ataque hacker, mas rapidamente foi debelado e resolvemos o problema. Mas os hackers estão aí, curtindo, criando situações para, de repente, de alguma forma, tirar um dinheiro seu. Eu te devolvo os seus dados se você me pagar tanto. Então, para isso nós temos que ter essa prevenção. Continuando, não discriminação é a impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. Então eu vou botar lá, o Pedro é um brancão, o fulano é um negrão. Não, isso é totalmente discriminatório. Então um dos princípios é a não discriminação. Não vai marcar na hora da prova que o princípio é a discriminação, né? O princípio é a não discriminação. Por isso que está em negrito e sublinhado para você aqui na nossa apostila ilustrada, que todos os nossos alunos têm acesso, para que você não erre essa. E o último inciso da aula de hoje, olha só, responsabilização e prestação de contas, que é a demonstração pelo agente da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais, inclusive da eficácia dessas medidas. Então, a demonstração da pessoa, do operador, por exemplo, que tem medidas adequadas, capazes de dar segurança, de dar finalidade, de dar adequação aos dados, de dar livre acesso aos titulares dos seus dados, de dar qualidade de dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação. Então este é o conceito da responsabilização e prestação de contas. Eu sei, nesse primeiro momento você olha assim, professor, mas eu vou ter que decorar tudo isso? Claro que no primeiro contato, a gente está aqui na aula lendo devagarinho, explicando. Muitas vezes os concurseiros são ansiosos, querem vir a aula na velocidade 2 ou na 1.75, enfim, e daí perdem muitas vezes as ideias, perdem muitas vezes o raciocínio, e todos os meus movimentos são friamente calculados. Eu troco o tom da minha voz para você prestar atenção em algo importante, eu faço isso é técnica para que você foque em algo importante para o seu concurso. Então os concurseiros que fazem isso muitas vezes perdem essa ideia. Mas eu tenho certeza que se você me der a oportunidade de ler comigo artigo por artigo, como a gente faz aqui nos nossos cursos, e depois você reler a legislação 3 vezes, você vai acertar qualquer questão, seja qual for a matéria, e esse é um método totalmente eficaz para garantir a sua aprovação. Então me dê essa oportunidade. Se você não é aluno ainda, matricule-se em um dos nossos cursos. Ou então, professor, mas eu estou com a grana curta, então pelo menos faça parte dos membros do Corrente da Posse aqui, dos membros do canal do YouTube, que é apenas R$ 14,99 por mês, com aulas top, aulas para os concursos, aulas que nós efetivamente nos movimentamos para acertar as questões de prova. Então, meus amigos,
seja membro aqui da Corrente da Posse ou seja aluno do Concurseiro On para você ver a diferença na sua preparação. E sabe quando você vai ver a diferença? Certamente você verá a diferença no momento que você for fazer os exercícios e começar a acertar as questões, certo? Qual foi a legislação que nós vimos hoje? A Lei 3.709 de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. E ela continua, nós vimos somente a parte inicial. Nós daremos sequência aqui na parte que fala do tratamento de dados pessoais, que é o capítulo 2, a partir do nosso próximo encontro. Então, meus amigos, beijo no coração e até lá. Tchau, pessoal!